ex-primeira-dama Michele Bolsonaro parece ter se dado conta de que não pode contar com o apoio do marido para suas pretensões políticas. Nos bastidores, ela já estaria suspirando que vai ter que se contentar com o Senado. É dose. Vamos falar sobre isso com a nossa Sofia Labanca agora no Plantão do Meteoro. Bora lá. Puxa vida, parece que a Michelle tá percebendo que o Bolsonaro não vai apoiar ela, é isso? Pois é, Ana, chá de revelação, né? Que ela é mulher e tentando num movimento político extremamente misógino. A Michelle, Ana, a gente viu ela ganhando força, a gente viu ela desmanchando parcerias aí que o PL já tinha estabelecido em Santa Catarina, no Distrito Federal, no Ceará e tudo mais. Até que, bum, Bolsonaro vai lá e indica o Flávio à presidência, né? Todo mundo já para lá de certo que a Michelle estava sonhando, tinha pretensões aí eleitorais, presidenciais. Bolsonaro vai lá e indica o Flávio. E a Michelle faz o quê? Mete atestado. Mete atestado dizendo, não, vou me afastar aqui do PL Mulher, porque eu estou com problemas de saúde, também porque eu tenho que pensar na Laurinha e pipipi, popopó. E some, submerge. E que a gente sabe que não é bem isso. O que acontece, Ana? Qual que é a novidade? A novidade é que parece que a Michelle já está aceitando o próprio destino. Vamos lá para o Globo, que vai nos contar aqui. Bênção de Jair à candidatura de Flávio contraria Michelle e amplia a disputa interna no bolsonarismo. A parte que nos interessa está mais aqui para baixo. Se publicamente aliados tratam o movimento como de foro pessoal, movimento que a Michelle meteu atestado e sumir, dirigentes do PL descrevem o gesto nos bastidores como sintoma da disputa em curso no seio do bolsonarismo. A partir do aval explícito à postulação de Flávio, Michelle passou a relatar desconforto com as decisões do marido. Reservadamente confidenciou que teria de se contentar com o Senado, frase que passou a circular na sigla como síntese do momento. Então, o que está circulando no PL, Ana, é que a Michelle vai ter que se contentar com o Senado. Gente, que coisa triste, vai ser só, com muitas aspas, senadora, né? Só senadora. O desalinho bateu ponto na visita de Michelle a Flávio a Jair na sede da Polícia Federal, onde ele está preso na última terça-feira. Interlocutores relatam que o ex-presidente reagiu com entusiasmo ao avanço da dosimetria e reafirmou que o plano é manter o filho candidato. Michelle, por sua vez, teria feito um desabafo direto, reclamando de ser deixada de fora das definições centrais. Antes do anúncio de Flávio, Michelle vivia sua maior ascensão política no PL. Na semana anterior, interveio no Palanque do Ceará e articulou a retirada do apoio do partido a Ciro Gomes, contrariando a posição defendida por Flávio Eduardo Carlos. Talvez tenha sido justamente isso que a derrubou, né, Ana? A gente fala muito sobre como o Flávio é um péssimo candidato, a gente já falou isso em outro corte aqui, sobre o apoio do Silas Malafaia a Michelle e ao Tarcísio, mas a gente tem que pensar que a candidatura do Flávio ela tem várias funções. Ela teve uma função aí não tirar o poder da Michelle, teve uma função aí puni-la, de certa forma, pela sua ação em Santa Catarina, no Distrito Federal e no Ceará. Ele teve uma função de avançar o PL da dosimetria. O Flávio ele falou abertamente, não, para eu retirar minha candidatura tem um preço. Qual que era o preço? O preço que todo mundo, que é o segredo mais mal guardado de Brasília, é que o preço era a aprovação do PL da dosimetria. Tanto é que você está vendo todo esse esforço repentino do Centrão de avançar o PL da dosimetria. É porque todo mundo sabe que o Flávio é um péssimo candidato e sabe que depende do avanço da PL da dosimetria para ele retirar essa candidatura. Então, Ana, na prática, tá tendo aí toda essa articulação e tem uma razão para essa candidatura do Flávio. Voltando aqui a Michelle, Flávio, etc.,
É importante a gente mostrar que essa fala que apesar de tudo, a Michelle ainda tem o apoio dos evangélicos. A gente falou isso em outro corte, que foi justamente quando a gente falou, e aqui eu só vou citar, Malafaia critica a candidatura de Flávio e defende chapa Tarcísio e Michelle. Então, apesar da Michelle ter perdido muita força e já estar falando em ter que se contentar com o Senado, ela ainda tem o apoio do público evangélico na figura aí do Malafaia. E a gente sabe que a Michelle, ela traz 2 eleitorados muito importantes para o Bolsonaro: as mulheres e os evangélicos. Vai ser muito difícil qualquer chapa bolsonarista se eleger sem apoio das mulheres e sem apoio dos evangélicos. Foram os evangélicos que deram a vitória em 2018 e foi a falta das mulheres que causou a derrota em 2022. E esses são públicos que estão com a Michelle, não com o Flávio. Então, talvez, com toda essa história de empurrar a Michelle para a lateral, dizer que ela vai ter que se contentar com o Senado, eles estejam dando um tiro no pé. E se eles estão dando um tiro no pé, sabe o que eu faço, Ana? Eu digo, puxa o gatilho mais uma vez! Vai, puxa mais uma vez! Puxa mais uma vez! Ai, Sofia, até me engasguei. Veja, concordo plenamente com você. Assim, eu acho que a Michelle... A gente fala bastante que a Michelle precisa entender que ela é uma mulher num campo machista e que ela não tem todo esse favorecimento. Mas quando a gente fala disso, a gente está falando do bolsonarismo, do clã Bolsonaro. Quando a gente olha pro eleitorado em geral e as pretensões, né, eleitoreiras dessa galera, aí a gente tem que considerar realmente que a Michelle não acredito que eu vou dizer isso, não é pouca coisa, entende? Ela tem uma participação e, aliás, ela teve uma função dentro do bolsonarismo também, que é justamente levar essa aproximação com o público evangélico, até porque o próprio Bolsonaro mesmo não é exatamente, assim, um cara super religioso, assim, né? Ele mais seguia a Michelle ali nessa questão. E ela tem uma participação um pouco mais forte junto a esse público. Acho que a gente descartar a Michelle de cara, assim como o próprio bolsonarismo descartar a Michelle de cara, realmente, concordo plenamente com você, um tiro no pé. E é por isso que me parece ainda muito estranho que o bolsonarismo fosse fazer esta escolha. Por isso que ainda me parece assim, meio suspeita essa história toda de não, vai ser o Flávio, Michelle não vai ser candidata e tudo mais. Mas eu não posso seria dar meu pitaco aqui. Na minha opinião, o que eles estão fazendo é tentar eles não querem emplacar o Flávio, eles estão usando o Flávio para tentar passar a dosimetria e quem sabe colocar e depois colocar algum outro candidato no lugar. Eu acho que nunca foi o Flávio. O Flávio. Que, aliás, é um candidato tão ruim, mas tão ruim, que ele é usado como forma de ameaça. Vocês conseguem entender isso? Olha lá, hein? Se vocês não aprovarem a dosimetria, a gente põe o Flávio como candidato. E aí frustra todos os planos. Que significa a gente põe o Lula como presidente reeleito. Exatamente. Significa dizer a gente põe o Lula como presidente reeleito porque o Flávio não tem potencial. Acho ótimo que o Flávio se preste a este papelão, né? Ser como ameaça, né? Olha que a gente põe aqui o pior candidato possível para a presidência. Mas por que isso é uma ameaça? Porque significa colocar o Lula como presidente de novo e significa frustrar os planos do Centrão. O que também significa
que o Flávio não representa, dentro deste contexto político, não representa uma vantagem para o Centrão. O Centrão estaria feliz com uma figura como o Tarcísio, que, aliás, em si só, também não sobrevive sozinho, por isso precisaria de Michele para trazer esse público mais bolsonarista. Por isso que a chapa Tarcísio e Michele é, de fato, a chapa mais perigosa, né, pensando, né, para o país como um todo, né, e para o futuro. É, de fato, a chapa mais perigosa, porque tem o apoio do Centrão, que quer o poder de volta, e tem o apoio, o apelo eleitoreiro da Michele com o público bolsonarista. Tá? Então essa é uma chapa que tem tudo para realmente acontecer, e eu concordo plenamente, Sofia. O Flávio como candidato é só uma forma de ameaça para frustrar essa aposta, que eu acho que é a única que eles têm agora como chance de não perder retumbantemente para o Lula nas próximas eleições. As projeções ainda são favoráveis para o Lula, mesmo diante de uma, né, pelo que eu estou percebendo, mesmo diante de uma chapa Tarcísio e Michele, ainda são positivas. Mas tem muita água para rolar aí debaixo dessa ponte, ainda tem todo o apoio possível da mídia hegemônica ao Tarcísio, né, que com certeza assim, representa aí o bobo de terno que eles adoram. Né? E é um cara que seria, aliás, diante dessa coisa toda do Flávio ser candidato, ainda gera uma possibilidade de contraste provocado, tá? Não tô dizendo que isso é de verdade, mas um contraste provocado com o Flávio pelo Tarcísio. Olha como o Tarcísio é um cara de terno aqui, é um cara, né, come com garfo e faca. A gente sabe que isso não é verdade, que o Tarcísio é tão ruim quanto o Flávio, tá? Se não piora, às vezes até em algumas outras questões, mas é muito possível, muito provável que ele seja vendido dessa forma. Disse tudo isso só para gerar mais preocupação em mim, assim. Eu tava feliz porque a Michele tava sendo decepcionada ali, mas não é bom no final das contas, né? É isso, Sofia. Ficamos por aqui? Vamos para o nosso recadinho? Ficamos por aqui. É isso aí. Vamos lá para o nosso recadinho. Eu vou até baixar a nossa trilha aqui e eu tenho um recadinho para passar para vocês. Vamos lá. Olha aí, você piscou, a gente já tá em dezembro. E você achava que o ano já tinha acabado, mas a gente continua sendo atropelado pelas notícias. Nessas horas é muito difícil não deixar o atropelo do trabalho virar o atropelo da vida. Nesse momento de caos e confusão, quem salva a minha vida é a Toque. É uma inteligência artificial que organiza a sua agenda e ainda te chama atenção para você não esquecer de nada. E olha, é super fácil de usar, não precisa ficar clicando aí em 1001 abas para selecionar local, data, horário. Basta você mandar uma mensagem para a Toque no aplicativo e ela faz tudo para você. E olha, pode ser qualquer tipo de mensagem, tá? Pode ser áudio, pode ser texto, pode até ser imagem. Funciona assim, ó. Eu abro aqui a Toque e mando uma mensagem para ela. Me lembra de tomar o meu remédio todo dia às 8 da manhã. Funciona, ó. Ela entende e me avisa todo dia para eu tomar o remédio certinho. E ela também entende mensagens de texto e até mesmo imagens. Se recebeu convite para um evento, não precisa nem digitar e nem falar. Basta encaminhar a imagem para ela, que ela já entende tudo e agenda para você. E para garantir que você não vai esquecer de nada, ela faz até ligações. É uma verdadeira assistente pessoal virtual. Quem me conhece sabe o quanto isso é necessário para mim. Entra no site e começa a usar, que você vai ver como essa assistente virtual vai deixar a sua vida pessoal e profissional muito mais organizada. A gente vai deixar o link na descrição e no comentário pinado. Você não vai se arrepender. Isso aí, gente. Fica o recado da Toque para vocês. Recomendação nossa. Vamos lá, agora sim para o nosso crédito final. Beijos!